Oi, Paty. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa. Preparada para nossa live? Bora. Meu nome é pronto. Ai, ai. Isso aqui é muito divertido, viu? Eu tô achando isso aqui cada vez mais divertido. Gente, tá dando para ouvir bem? Eu não perguntei como fui cumprimentando as pessoas, mas eu penso que sim, né? Porque a Bianca me respondeu, eu penso que deve estar dando para ouvir. Tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Ó, a Ana Cláudia fez um joinha, eu acho que tá tudo certo também para ela ouvir de lá. Então, bora, né? Pra gente falar do que a gente veio falar. Ah, gente, tem uma coisa, né? A gente já começa falando das novidades, parcialmente das novidades. No final da Parcialmente. live, no final da live, vocês ficam aí, porque vai ter uma surpresa, viu? Uma surpresa para vocês que estiverem aí até o final, vocês vão gostar. Vai ser muito bom. Surpresa, surpresa. Vale a pena. É, surpresa, surpresa, surpresa. Então, para os coléricos de plantão, não fiquem bravos com a gente. A surpresa vai ser muito boa, não fiquem muito bravos. O colérico gosta de saber, Aguenta. você fala. Eu tenho uma amiga sanguínea e ela é assim, toda vez que eu falo, não, daqui a pouco eu conto, ela, meu Deus do céu, não me mata, volta aqui. Ela quer saber na hora, né? Então, calma, fiquem aí que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Tá certo? Então, bora lá, né? O que que a gente veio trazer um pouquinho dos relacionamentos e o temperamento, né? Para a gente Sim. poder entender, talvez um pouco melhor, né? Como se relacionar com outras pessoas e como é que a gente pode, de uma certa forma, interagir melhor com as pessoas no dia a dia, né? E Sim. como é que você tem visto isso, Ju? Assim, não sei se você consegue trabalhar isso no consultório, né? Se você consegue trabalhar isso com os seus pacientes. Isso tem te ajudado? Muito. Muito. Ajuda muito, porque muitos não conhecem. Aí quando Uhum. você começa a apresentar, aí começa a ler, estudar. Doutora, por isso que meu marido não move, é porque ele é fleumático. Eu achava que era lerdeza, que era preguiça. Não, não é, é só o temperamento da pessoa. Então, começa a ter mais empatia quando você descobre o temperamento do outro. Exatamente, exatamente. A gente fica com muitas dúvidas, né? Tipo assim, nossa, será por que que a pessoa age desse jeito, né? Será que ela, como é que poderia ser melhor, né? Como é que a gente pode se relacionar melhor com outras pessoas? Se a gente se conhece, a gente acaba conhecendo como é que a gente reage, né? Como é que a gente acaba interagindo com as pessoas. A forma como o mundo nos impacta, né? Como as coisas que a gente recebe e como a gente também devolve isso, né? Então, a gente conhecendo essa relação, né, nossa com o mundo, e o mundo de uma maneira geral, né, porque também não é só a relação com pessoas, com as coisas também, né, mas é Com que com as tudo. pessoas é do nosso dia a dia, né, e a gente quer se relacionar com pessoas, né, são as pessoas que nos fazem melhor, então por isso que a gente acha que esse tema é tão importante, não é não? Faz, com certeza faz toda a diferença. E, e relacionamento com o patrão, com o Uhum. colega de trabalho, Sim, né? Não só amizade, sim. né? Faz toda a diferença. É porque dentro das relações é que a gente se conhece e conhece o outro também, né? É Com através do certeza. relacionamento com as pessoas que a gente vai se conhecendo, né? E a gente vai se dando a conhecer também. Então, por isso que passa pelos temperamentos, né? O temperamento é como se fosse um filtro, né? É um filtro da gente receber as coisas e devolver essas coisas também, né? Sim. É interessante quando a pessoa, quando o paciente chega, Patrícia, ele vem com a demanda e Uhum, depois ele vai, aquilo ali sanou, né? Aquela demanda uhum. principal. Não, eu gostei dessa ideia aqui de terapia. Quero continuar, né? E aí a gente vai para o processo de autoconhecimento, é a primeira ferramenta. Ele é a porta de entrada para o autoconhecimento. Se eu conheço meu Exatamente. temperamento, eu já estou assim, já comecei a andar. Sim, sim. É um Né? conhecimento muito pequeno do que o que a gente é, né? Porque nós somos muito Claro. além disso, né? Esse é um conhecimento da nossa estrutura, né? Igual a gente falou na primeira live. Da estrutura mineral de como nós somos, né? Nós somos muito mais do que isso, nós somos uma personalidade, né? Existem coisas que nos impactam e que a gente vai buscando ao longo da vida melhorar, ou então tem gente que às vezes nem melhora tanto assim, mas esse é o objetivo, né? A gente Uhum. começar a se conhecer justamente para melhorar, né? Para fazer disso algo melhor, para fazer de nós, das nossas relações, algo melhor e que gere bons frutos, né? Sim, com certeza. E o temperamento, ele vai.
as pessoas têm sensação que ele vai mudando. Não é que ele vai mudando, a personalidade vai amadurecendo. Exatamente, Né? exatamente. É importante deixar aí essa diferença. É, porque assim, a pessoa não vai, ela é aquela estrutura daquele jeito, né? Então, você colérica, eu melancólica, nós temos essa estrutura, né? Você é a sua estrutura colérica, a minha estrutura, né, melancólica, da terra, mas nessa estrutura minha eu vou acrescentando elementos, né? Elementos, por exemplo, de uma certa expansibilidade, de uma relação com as pessoas. A gente vai aprendendo isso com a maturidade, né? O amadurecimento é que faz a gente caminhar. Então vamos falar desse relacionamento, né? Ju, o que é que seria então esse relacionamento? Será que a gente consegue fazer uma definição disso? Relacionar não tem como, já é, né? É um É, grande desafio, né? Eu até com gente, um relacionamento, eu acho bem claro também é entre irmãos, né, Patrícia? é. Não tem como. Irmão, você briga, 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 mas na hora que vai dormir, às vezes dorme até no mesmo quarto, até hoje. Então, Isso é verdade. tem que falar pelo menos boa noite, né? Então, Sim, relacionamento é um desafio. A partir do momento que eu estou no mundo, né? Estar no mundo já é um grande desafio. Eu já estou me relacionando com várias pessoas. Não tem como fugir. exatamente. A relação é estar em convívio com outra pessoa, Estar no né? mundo. Independente de qual seja essa pessoa, né? Então, igual chefe, igual você falou, irmãos, Uhum. pais, né? As pessoas até que a gente convive assim no comércio, a gente vai comprar alguma coisa, a forma como a gente Sim, compra, a forma como aquilo impacta a gente, né? Penso que assim, é muito mais fácil para um vendedor atender um sanguíneo, talvez, né? Do que um sim. melancólico, né? Porque o melancólico vai pensar, ele vai, às vezes ele quer até voltar para casa, refletir sobre aquilo, né? Vai comprar daqui 2 semanas o negócio, e o sanguíneo já comprou, né? Precisou nem te Comprou. convencer muito. Então, todas as relações nossas, né? É um relacionamento, né? Então, tudo que a gente se relaciona com alguém ou com qualquer coisa, também objetos, isso é um relacionamento, né? Pra gente não pensar que o relacionamento também é só marido e mulher, né? Todas as vezes que a gente fala, né, Não, relacionamento, pronto, o pessoal vai achar que é sempre um casal, né? Sempre uma não. mulher e um homem, e passa, é além disso, né? É isso também, mas vai além disso. E é importante que é o porteiro do seu prédio. Quantas vezes, Exatamente. né? Às vezes é uma profissão que está ali, fiel e às vezes invisível. Mas tem Uhum, pessoas que uhum. você precisa conhecer. Aquela pessoa que você passa ali toda hora. É Exatamente. relacionamento, né? Exatamente. E é engraçado, se a gente for prestar atenção, né, em como a gente age ao longo do dia a dia, como a gente cumprimenta as pessoas que a gente vê todos os dias, né? Como é que é e o porteiro do prédio, né? Outras pessoas, o Ah, vizinho, né, da sua porta, às vezes, principalmente quem mora em condomínio, né? Encontra geralmente o vizinho no mesmo horário, né? A gente sai de casa sim. mais ou menos no mesmo horário para trabalhar, ou volta mais ou menos no Uhum. mesmo horário. No Então a gente horário encontra comum. aquelas pessoas no elevador, né? Ou então ali abrindo a porta junto com você. E a maneira como você se relaciona com ela passa pelo seu temperamento, né? Com certeza. Por isso que é importante esse autoconhecimento, a gente nos entender principalmente o outro também, né? Uhum. Então, nessa relação, se a gente for muito sensível, a gente vai prestando atenção. Se aquela pessoa, a forma como ela nos cumprimenta, a forma como ela nos olha, né? A forma como ela se porta, vai mostrando também um pouquinho Sim, do que ela é, e a gente vai conseguindo decifrar qual é a melhor forma, né, de eu relacionar com essa pessoa. Quando a gente quer se relacionar com alguém, a gente quer fazer amizade, né? Quando a gente sim. é mais novo, na escola, né? A gente, aquela menina ali, parece que ela é interessante, né? Ou então ela é inteligente. Você vai começando a prestar atenção. Onde ela senta, né? Qual que é as coisas que ela gosta, qual é o lugar do recreio onde ela quer ir, né? Então, pensando em crianças, mas a gente também, né? A pessoa no trabalho, assim, como é que é essa pessoa? O que será que agrada a ela? Para você ter uma proximidade. Então, por isso que é importante a gente conhecer o outro também, né? Tentar identificar essa forma com que ele recebe, né? Qual que é o filtro dele? Como é que ele recebe a minha interação com ele, né? Então, isso facilita Sim. muito nessa troca também, né? Uhum. E é interessante você falando das características, quando a gente começa a estudar, e vai ficando um feeling, né? Uhum. Essa semana eu ia ouvindo um colega falar também sobre temperamento, ele ia relatando até o modo de andar, você consegue É. perceber o temperamento da pessoa, né? O sanguíneo, ele anda levitando. É tão leve a vida dele que até o andado. O Uhum. colérico já é uma pisada mais firme, né? Uhum. Forte. O melancólico também é uma pisada que transmite segurança.
Que E o marca, né? Que marca, como a terra, né? como a terra, literalmente. E o fleumático, aquele passo leve, tranquilo, Às vezes até arrastado, arrastado, né? Um pouco mais parado, né? faz toda a diferença. Você começa a perceber em pequenos detalhes. Exatamente. Isso faz com que a gente também interaja melhor com as pessoas, né? Eu acho que é isso que é o nosso grande contribuição, a nossa grande contribuição hoje nessa live é isso. A gente entender o outro, e se entender também, é claro, mas quando a gente presta Claro, atenção no outro, a gente presta atenção assim, como é que eu posso ser melhor, né, para interagir com essa pessoa. E a gente mais ou menos sabe fazer isso, né? Por exemplo, quando a gente sabe? quer alguma coisa, né? Quando a gente quer alguma, a gente sabe qual é o jeito de pedir, né? Para pai, para mãe, quando a gente é criança, a gente sabe se pode pedir de um jeito para o pai, de um jeito para a mãe, né? Então a gente já mais ou menos sabe como se aproximar. Da mesma forma, se a gente quer pedir, por exemplo, voltando ao exemplo do porteiro, se a gente quer pedir para o porteiro ficar com a chave, geralmente ele não fica. Sei lá, tem uma regra no condomínio que o porteiro não pode ficar com a chave. Mas aí, sei lá, o Luiz Paulo, por exemplo, vai chegar atrasado, seria bom, porque senão você vai ter que deixar a chave debaixo do tapete. Mas você tem um jeitinho, né? Como é o jeito daquela pessoa, você tem um jeito de chegar até ela, né? A Com minha amiga mora num certeza. prédio que o porteiro já me conhece. Não porque eu vou lá com uma certa frequência, né, claro, mas eu já entendi qual era o nome dele, então eu chamo ele pelo nome, né, e ele geralmente é uma pessoa assim, mais séria, não dá muita moral para a maioria das pessoas, mas ele já sabe o meu nome, ele já abre o portão para mim sem nem ligar para ela, então já ficamos de uma certa forma, eu já soube como me relacionar com ele, né, então é para isso que Sim. isso aqui é importante, né, para a gente saber se relacionar com o outro. Então, Faz. eu acho que a gente podia pensar assim, em falar um pouquinho sobre isso de querer ou não mudar o outro, né? Eu acho que isso é uma coisa também que é importante, né, Ju? Da Muito gente falar, que importante, isso é muito porque recorrente, né? muito recorrente. O temperamento ele é e ponto, Exatamente. né? E é interessante que quando as pessoas começam a estudar e compreender, começa, poxa, mas tem tanta limitação o tal temperamento, eu queria ser o outro. Não, não tem como, né? Mas a gente cai no mesmo vício também de querer ser o outro como qualquer outra categoria. Querer ser médica vendo a pessoa já formada e bem-sucedida, não sabe o preço que ela pagou. Querer ter a minha profissão, a minha vida, porque só vê o agora, não vê o passado. E assim, é importante. E o temperamento, todo temperamento ele é importante na nossa vida, conhecer, e todos têm um lado positivo e um lado mais negativo. Como Sim. tudo na vida. E assim, esse lado negativo nem é sempre negativo, ele pode ser positivo, né? Então, assim, quando a Pode, com gente coloca certeza. lá, por exemplo, o colérico é líder, né? Ele é líder, Sim. seria bom, né? Liderança no trabalho, isso é bom, isso é importante. A liderança, às vezes, em casa, né? Para ajudar a organizar as crianças, o marido meio que dá uma ordem para ele. Mas, assim, a liderança, quando você está chegando num lugar, quando você está sendo apresentado, por exemplo, você vai conhecer os pais do seu namorado, né? Ou então você vai conhecer o seu trabalho pela primeira vez, né? Eu tive a oportunidade agora Sim. de iniciar um trabalho novo, tem mais ou menos um mês, agora eu já estou mais ou menos por dentro do negócio lá. Mas inicialmente, quando eu entrei lá, imagina se eu fosse uma colega que estivesse liderando, já quisesse mandar, né? Já quisesse falar, não faz desse jeito, o prontuário não vai abrir assim, esse paciente eu não atendo. Não tem como peraí, calma, eu tenho que conhecer as pessoas, me relacionar com aquele lugar, para depois, né? Às vezes eu imprimir a minha marca se for necessário. Então a gente tem que saber dosar. Né? Então, os temperamentos, eles são, igual você falou, isso né? O colérico é líder. Tá bom, mas ele é líder em alguns lugares, é bom, mas e o outro? Não é verdade? Sim, mas por onde perpassa essa diferença? Pela personalidade madura. Exatamente. Né? É aí que está a diferença. Mas o temperamento. Não, não é. Né? Parece que mudou. Não mudou, é a personalidade que amadureceu. Né? A Exatamente. pessoa que foi buscando uma maturidade de vida, chega com a idade, chega com a escolha, com o estudo, tem várias vias. Com a terapia, com o processo de aceitar, né? Nossa, eu preciso tomar uma medicação. Quantos pacientes, Patrícia, começam a tomar medicação, chega lá outra pessoa? Isso é verdade. Quantos que demora, a gente às vezes demora a convencê-lo, né? E aí ele chega lá outra pessoa, muito mais fácil.
Porque fica mais fácil para ele lidar com aquelas situações, né? Se é um paciente ansioso, né? A ansiedade, ela tá para todo mundo, né? O melancólico, o colérico, o fleumático, o sanguíneo, todos eles podem ser ansiosos, né? Todos eles podem ficar deprimidos, né? Porque o sanguíneo é aquela alegria, ele não pode deprimir. Não, não é assim. Mas quando ele toma um remédio, ele se ordena e aquela ordem traz uma certa estabilidade para ele. E é como a gente tinha falado na primeira live, dá pra gente voltar, né? Para aquilo que é perene em nós, que é o temperamento. Sim. Que é o que é igual em mim, né? Vai sempre, vai durar a minha vida inteira, né? Então, isso faz com que a gente pense assim, opa, peraí, eu sou desse jeito, como é que é mesmo, né? Como é que eu era? Como é que eu posso ser, né? Como é que eu posso voltar aquilo, né? Se é mais fácil a alegria para o sanguíneo, quando ele está em tratamento, logo, logo ele vai voltar aquilo ali. Se às vezes para o Sim. melancólico é mais difícil, aí fica mais fácil ele se relacionar com outras pessoas. E aí que é o grande trunfo, né? A gente saber usar dessa relação com as outras pessoas também para nos melhorar, né? Para nos amadurecer, para chegar a ser melhor, né? Para buscar esse amadurecimento, não é verdade? Com certeza, faz toda a diferença. E a gente pensar assim, que não dá pra gente mudar, né? Não dá pra gente mudar o Não. outro, não dá pra gente se mudar. Então, primeiro, aceitar. Nós somos aquilo. Pronto. Eu estou me Ponto. relacionando com um fulano que é tal temperamento. Ponto. Né? Então, Ponto. como eu vou fazer que o meu temperamento com o temperamento dessa pessoa nesse lugar, nesse ambiente, dê mais certo? Qual que é esse jogo de cintura? Sim. Não é É verdade? buscar, né? Querer ser melhor sempre. Tá aí Uhum. a via. E não. E tem a grande pergunta, né? Que não quer calar. Tem o casamento dos temperamentos perfeito, Patrícia? Olha, eu conheço um casal melancólico e sanguíneo que é, ó, sucesso. Mas eu conheço também um casal que é melancólico com colérico, que é outro sucesso. É. É assim, quando a gente está disposto, né, a enfrentar as dificuldades do outro, né, e de nós nessa relação, a gente vai crescer junto, né? Então, dá certo, dois temperamentos quentes, dá certo, é você e o Luiz Paulo, dão certo, Dá dois certo, dá temperamentos frios, dão certo, gente, dá certo, sempre vai dar certo. Não tem isso de ideal, não é verdade, Ju? Não, não tem. Porque nenhum relacionamento, né? O ideal é muito longe do real, Uhum. independente, né? Ah, ideal, os opostos se atraem. Lindo, tá, mas e a realidade? Pode dar certo, né? Pode dar certo, mas e a realidade desse casal? Né? Se for, Exatamente. pode ser o casal de o casamento do temperamento perfeito, mas dois imaturos. E aí? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser imperfeito, né? Vai ser Imperfeito. imperfeito. É porque Imperfeito. a gente pode pensar assim, nossa, mas o sanguíneo complementa tanto o melancólico, né? Sim, se ele souber. Mas Se se ele ele souber. souber, sim. E, ó, o que a Julie falou, isso, os dispostos se atraem, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. É a disposição, né? Em fazer daquela pessoa uma pessoa feliz. Né? E não é nem a disposição em fazer de um relacionamento melhor, porque o olho nem tem que estar na relação, né? Assim, nesse nome relação, nesse nome casamento, nesse nome namoro, não. A relação, isso é de estar disposto para o outro, né? É o outro em que você tem que buscar a felicidade do outro. É daquela pessoa que está na sua frente, né? Não Sim. é, ela não é um temperamento e não é para você buscar. Imagina se você busca o tempo, você está correndo atrás o tempo inteiro de um casamento feliz. Mas e aí? Como é que não é só o casamento, né? Existe uma pessoa ali. Você tem que buscar Uhum. e escolher fazer aquela pessoa melhor, né? Não. Então, Uhum. é exatamente os dispostos se atraem. Eu achei que essa frase é ótima. É, com certeza. E a disposição de fazer o outro feliz. E pronto. Aí que tá o segredo. Porque Exatamente. casar, entrar em qualquer relacionamento que seja para ser feliz, não dá. Até na própria Exatamente. amizade. Ah, eu preciso de vários amigos para ser feliz. Não vai dar certo. É. Não Porque vai. não é É. assim, né? Não é Não é? assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que estar Uhum. disposto a fazer o melhor em todos os lugares e em todas as relações, né? Em todos Uhum. os nossos relacionamentos mesmo, independente se aquela pessoa é colérica ou melancólica. E muita gente fala assim, ah, me relacionar com melancólico é muito chato e tal, eles são chatos. Às vezes falta disposição sua, né, para relacionar com aquela pessoa. Você já Uhum. parou para entender assim como ela é? Você já parou para entender assim como você pode ajudá-la? Se ela é chata, né? Digamos que tem um monte de gente que é chato, né? Não é só melancólico, melancólico, sanguíneo. Tem um monte de... Mas aí, o que, que eu posso fazer melhor para melhorar essa pessoa, né? Melhorar esse indivíduo que está Uhum. diante de mim.
Não, eu já parei para ouvir a pessoa, né? Hoje em dia Uhum, ninguém tem tempo para nada, né? E aí exatamente. eu julgo a pessoa, eu percebo, já tenho uma certa afinidade, eu percebo que a pessoa é sanguínea. Ah, nem eu não tenho paciência, não. Eu já rotula, Uhum, deixa para lá e não tenho a disposição de ouvir. A pessoa exatamente. julga e pronto, né? E não faz. Exatamente. E faz Vamos toda a falar, diferença. vamos falar um pouquinho de cada temperamento? Vamos A lá. relação entre eles? Olha, a gente pode pensar assim, em todas as relações, né? Pais, filhos, namoro, casamento, né? Uma coisa antes da gente falar assim, de propriamente cada um dos temperamentos nossa, mas no namoro era diferente, né? Eu casei e ficou, não é a mesma coisa mais, né? Fulano mudou. Assim, tem que observar, não é que talvez ele não tenha mudado, né? A relação de vocês mudou. Qual é o seu olhar, né? Seu olhar ainda continua para essa pessoa? Seu olhar ainda Sim. continua apaixonado como era lá no casamento ou não, né? Uhum. Qual que é o seu olhar? Para onde você está volvendo esse olhar, né? Pra gente não achar, a pessoa não vai mudar de temperamento ao longo da vida, a gente já retratou isso na primeira live, né? O Sim. temperamento é um só e ele vai durar com você a vida inteira. Dentro desse temperamento você pode melhorar, é claro, né? Melhorar as suas características, né? Então, assim, e usá-las, saber usá-las, porque as características elas estão ali. É só saber qual é o lugar, qual é o ambiente em que eu preciso de ser, por exemplo, colérico, mais cortante, mais incisivo. Qual é o Uhum. lugar em que eu preciso ser mais acolhedor, né? Igual quando eu tinha dado Sim. o exemplo da brasa, né? Assim, eu Sim. preciso ser um fogo intenso que tem que queimar tudo, ou qual é o lugar em que eu preciso dessa brasa que me aquece, né? Dessa brasa que aquece ali quem põe a mão, né? Quando a gente põe a mãozinha ali na brasa, é tão bom, gostoso, né? Então, assim, qual é o lugar em que eu devo agir agora? Porque se a gente for ficar esperando, por exemplo, ser brasa, né? Aquecer gostosinho na hora em que a gente precisa ser incisivo, líder, né? Em algum lugar, Uhum. não vai rolar. É da Não mesma vai. forma, por exemplo, o fleumático que ele se adapta às relações, né? Ele se adapta de uma forma muito tranquila, ele está ali para poder marcar presença. A água é um elemento em que está presente o tempo inteiro. É difícil tirar a água de um lugar. A água ela Aham. penetra nas coisas, né? Ela penetra no solo, ela penetra na rocha, né? Ela é muito penetrante, ela está ali, a presença dela está ali e envolve, né? E Com aí, quando certeza. tem que saber assim, qual que é o melhor? Será que agora seria uma água sólida? Eu preciso de ficar um pouco mais contido, né? Ou então não, eu Aham. preciso de ser uma água mais líquida, quase um vapor, assim, para poder abraçar, para poder realmente envolver essa pessoa, né? Então é Uhum. saber lidar com essa situação, entender o nosso temperamento, entender aquela pessoa, entender qual também é a necessidade dela naquele momento. Naquele momento, sim. Porque às Faz vezes você está toda a se diferença. relacionando com as pessoas em momentos diferentes, é a mesma. E é a mesma. Uhum. Em estações diferentes, né? Como a gente ia falando Exatamente. também, tem a relação dos temperamentos com as estações do ano. Faz toda a diferença também. O relacionamento tem essa Uhum. influência também das estações. E eu acredito que é, a gente pode ir falando, né, do perfil, um pai fleumático. Uhum. Gente, até no livro, né, dos 4 temperamentos na educação dos filhos, fala, o pai fleumático é o melhor pai do mundo. Dependendo do que é necessário, não é Necessário. verdade? Sim, o meu pai é fleumático. Parece ser Então, um a pai gente. bonzinho, né? Um pai que É. às vezes é muito permissivo, permite tudo. Uhum, Às vezes em alguns momentos é bom, né? Essa relação. é. Mas aí ele tem que entender também assim, tá se relacionando um fleumático com um sanguíneo, né? Até Uhum, onde eu preciso de agir com esse sanguíneo? Como é que eu faço? Né? É sim. fácil, essa interação do fleumático com o sanguíneo é bem fácil, porque os dois são bem envolventes, né? Eles Bem são muito envolvente. envolventes. Então é muito tranquilo. Às vezes o sanguíneo é ainda mais expansivo, né? Ele fala mais, às vezes Uhum. abraça um pouco mais, fala um pouco mais, mas o fleumático ele tem essa capacidade de envolver, mas ouvir, né? Calado. Ele Calato, consegue meu Deus. receber essas informações, né? E concentrá-las para, às vezes, devolver ou não, dependendo do que precisa. Não Aham, é verdade? Ó, com a Amanda certeza. comentando que o pai dela também é fleumático. Tadinho. Não, gente, não é tadinho, não. É bom demais. O meu também é fleumático. O meu também é Também. fleumático. Para nós, enquanto filhos, é um bom relacionamento. Mas se a gente for Uhum, observar, será que a minha mãe tem a mesma leveza de lidar com esse pai, com esse esposo exatamente. fleumático do que eu enquanto filha? Uhum. Né? É Então, porque aí tá a diferença, né?
Exatamente, porque às vezes a esposa está esperando um comportamento mais incisivo dele, né? E ele, por ser fleumático, demora um pouco mais, ou então passa, as coisas passam, né? Porque ele esquece muito fácil, assim, as coisas não ficam. O interessante do fleumático é assim, como ele é água, né? Ele vai absorvendo como se fosse o gosto das coisas, né? Igual quando a gente põe chá, né? Dentro da água. Aham. Quando a gente tira aquele saquinho, ficou o gosto ali naquela água, né? Uhum. Ficou aquele gosto, ficou aquele sabor, ficou uma água Gosto. saborizada. Então, ele vai adquirindo essas impressões, mas não fica assim, exatamente naquele momento só, né? No fleumático. Não fica só daquele, ele não fica guardando muito a memória daquele momento, mas passa a compor o arsenal dele. Pensa, eu já passei por tal situação, talvez lá na frente ele vai saber lidar com isso melhor. Né? Uhum. Porque já Com tem esse certeza. sabor, né? Já tem esse sabor dessa situação em que ele já passou. Não é verdade? Então fica um Uhum. pouco mais fácil. Mas às vezes para a esposa que é um pouco que é colérica, né? Muito mais difícil, provavelmente, Sim. né? Se não for um esposo que esteja muito atento, né? Que queira conversar, mas os fleumáticos, eles são pessoas assim que têm uma vida intelectual, podem ter uma vida intelectual muito importante, né? Isso também ajuda para que eles vai se alimentando, né? Dessas Uhum. informações, da literatura, né? E vai se adequando a isso, né? Então vai Uhum. colocando vários exemplos. Como ele absorve muitas coisas, né? A água vai absorvendo o sabor e as coisas. Então, quanto mais ele lê, quanto mais ele se interage nas relações, quanto mais ele observa, e ele é muito observador, ele vai interagindo, né? E ele vai integrando aquilo dentro dele, né? E fica mais fácil dele se Sim. relacionar com outras pessoas. Com certeza. É muito diferente. E vem o exemplo de um pai colérico, né? Uhum. Vai ser diferente o filho, né? Um filho fleumático aprender a lidar com um pai colérico, né? Um Vai ser pouco um mais desafio, difícil. um pouco mais difícil, um desafio, Porque né? o colérico, ele tá o tempo inteiro instigando, né? Ele tá o tempo inteiro Sim, instigando. Ele quer propor desafios o tempo inteiro porque ele é motivado com desafios. Então ele acha que os filhos sim. também são motivados com desafios. Vão ser, uhum. E talvez desafios em excesso para o fleumático pode fazer com que ele fique mais retraído. Uhum. Pode Né? Porque trazer você não dá tempo para ele. Você não dá sim. tempo para ele cumprir um desafio, para depois dar outro. Aí o colérico já quer colocar tipo, um monte de desafio, um monte de desafio, um monte de desafio. E às vezes ele não vai dar conta daquilo tudo. Uhum. Se ele estivesse relacionando com um pai colérico, com um filho colérico, pronto, aí desafio em cima de Vai, desafio. desafio e E vai ele dar tudo. e aí ele vai caminhar, porque o colérico ele quer ser desafiado e ele quer participar, né? Ele quer participar ele quer estar interagindo, né? Sim. Peraí, o alarme aqui. Ele quer, ele quer estar interagindo, né, com as pessoas. Ele quer estar interagindo e não só como sanguíneo, nessa alegria, nessa envolvência, mas ele quer se sentir Uhum. útil. Então, se você Sim. põe um colérico para limpar a casa, para coletar o lixo, para arrumar o livro na estante, você vai dando funções para ele, ele vai cumprindo, ele vai cumprindo. E ele quer sempre mais funções, né? Uhum. Aí o pai colérico com o filho colérico, se ele consegue perceber isso, ele tem que vai dando desafios, porque para fazer com que esse filho seja estimulado, né, a crescer. Ele seja estimulado a crescer. É Uhum. diferente de dar desafios para o fleumático. O fleumático aceita os desafios. Mas calma, tem um tempo. Não pode ser um Sim. atrás do outro, não é verdade? Sim. Da mesma forma que o melancólico, né? O melancólico ele também gosta de ser desafiado, mas também precisa de uma certa calmaria, né? Você desafia e espera ele te devolver isso. Porque se você ficar cobrando muito do melancólico, e o melancólico ele tá sempre querendo, ele tá sempre pensando demais, né? Naquilo que a gente falou da perfeição, né? Aham. Ele quer pensar, quer que saia tudo muito certo, e ele precisa devolver para ele esse elogio, né? Nossa, que Aham. legal, motivá-lo, né? Para que ele aceite o Sim. próximo, não é? Se você vai dando um sem ele terminar, sem ele processar, ele não vai conseguir lidar com aquilo. Não. Não é verdade? E eu acho que o grande segredo, família, não precisa nem ser numeroso, mas dois filhos, cada um com temperamento, os pais precisam ter esse cuidado, esse zelo, né? De saber quem é cada um, porque a gente escuta muito, Patrícia, com certeza também. E criei meus filhos tudo igualzinho, mas eles não eram iguais, e aí Exatamente. Nem os gêmeos são, nem os gêmeos são. nem os gêmeos são, né? Ó, E acabou de entrar então, o Caio aqui na live, ele é amigo do aham, meu irmão, e e ele é até um gêmeo, né? É o Caio e o Hugo. Nem eles são iguais, são muito diferentes. Eles são iguais fisicamente, mas cada um tem o seu jeito, né? Cada um é motivado de uma forma. cada um motivado de uma forma faz toda a diferença, né? Exatamente. E aí o pai, criei igual, dá o mesmo desafio, não vai dar certo, Uhum. né? Propor a mesma atividade extra, né? Os dois vai fazer natação, os dois vai fazer academia. Não!
Cada um gosta, outro Exatamente. Às vezes tem alguém que vai com a academia e diz, ah, e que fez tudo, né? Já usei todos os aparelhos, essa academia que eu já dominei. Esse talvez seja o colérico, né? Agora os outros vão demorar um pouco mais, porque como o colérico ele gosta e ele busca esses desafios, para ele é mais fácil, né? Mas isso não quer dizer também que lidar com os outros temperamentos é difícil. Não, isso não é verdade. Por não, exemplo, quando não. um colérico vai lidar com um sanguíneo, né? Calma aí, os dois se expandem, né? Mas o colérico, ele se expande e ele é muito cortante, né? O Sim, sanguíneo, ele se expande, ele tá na alegria, tá tudo e ele bem, volta. né? É. Então, por exemplo, o filho, enquanto o colérico tá lá arrumando os livros, enquanto o colérico tá querendo atividades que ele quer se sentir de verdade útil, né? O sanguíneo, assim, você deve, meu filho, desenha no papel. Né? Meu irmão é sanguíneo, assim, aí colocava ele para desenhar, ele ficava lá desenhando, tipo, para ocupar, né? Para fazer alguma coisa, mas não necessariamente tem que ser útil. Então, às vezes, enquanto você está ali levando o colérico para um lado, né? Você vai trabalhando o sanguíneo de outra forma, né? Não dá para se relacionar com todo mundo igual. Né? Não, não Então, dá. quando a gente vai falando aqui na live, gente, de filhos, assim, é porque a gente pode colocar qualquer coisa, né? A gente pode colocar a relação do trabalho, o do marido, né? É porque, por que a gente fala tanto de filhos e de crianças? Porque é nas crianças em que o temperamento, digamos, está mais puro, né? O temperamento ele Sim, não foi muito mexido, né? Ele tá ali, ele aparece, né? Ele simplesmente é aquilo ali, né? Não tem muita influência ainda da personalidade, porque ainda é uma personalidade imatura, né? Então, por sim. isso que a gente fala muito dos filhos e dos pais, porque os pais são personalidades maduras, que Dura. devem entender, né? Ter essa perspicácia, e aí os filhos não. Os filhos geralmente são imaturos, e é mesmo, porque são crianças, né? Ainda não Sim, que viveu nada dessa vida. viveu nada. Então, para ficar mais fácil, assim, né? Para ir ficando mais fácil. Sim. Eu acho que qualquer coisa vocês vão comentando aí, a gente vai tentando ler aqui os comentários e ir É. respondendo. E porque esses pais, querendo ou não, são um exemplo, são um espelho, né? Para Sim, essas sim. crianças. Então, é ali que elas vão perceber, né, a diferença. E é bom quando os pais também percebem que tem o mesmo temperamento de um dos filhos, também Uhum, tomar cuidado, né? Porque uhum, senão envolve, mas esquece de perceber a diferença, né? De pai uhum. e filho. E faz, Exatamente. né, e é muito importante. Ainda permanecer nessa autoridade, nessa referência. Exatamente. E se a gente, por exemplo, dá o exemplo dos melancólicos, né, se relacionando com outros temperamentos. O melancólico com o sanguíneo, né, por exemplo, se tiver um pai sanguíneo, ou então podemos pensar assim, o melancólico pai, né, e tem um filho sanguíneo. O sanguíneo, ele é afetuoso, ele gosta de abraçar, ele gosta de estar ali e falar, e não necessariamente ele está falando um conteúdo, né, ele está falando assim uma coisa que é muito relevante. Na verdade, a criança não está falando muita coisa relevante, mas pensando em marido e mulher, né, às vezes o sanguíneo está só falando, né, ele está só sendo expansivo. Ele está só jogando conversa fora, contando as coisas que aconteceu. E o melancólico, ele tem um tempo para processar aquilo, né? Ele tem um tempo para É, processar, ele tem um tempo para receber aquilo, para poder devolver, né, aquilo. E geralmente eles ajudam muito a dar essa ordem, essa estruturação também para o sanguíneo, porque às vezes o sanguíneo vem com um monte de demandas, né? Fala com alguma coisa que está acontecendo, e o melancólico ele está ali recebendo, contraindo, recebendo, e aí ele vai aprofundar, e geralmente os melancólicos eles são muito bons para poder dar uma devolutiva, né? Para poder dar um caminho. Demora, mas eles são muito bons para isso, para organizar. Olha, o que você acha? Você já pensou sobre isso? Né? Você uhum. já avaliou isso? Tem eu de novo, né? Eu fico dando exemplo de amiga, de tal. Tem uma amiga minha que é sanguínea. Tem uma amiga minha que é sanguínea, e quando eu vou comentar com ela, né, a gente tá lá, como eu falo com ela, você tá lá filosofando, né? E aí ela vem sempre com perguntas, né? Porque ela tá devolvendo para mim o que ela sabe fazer bem, que é falar. Então, Aham. por quê? Ela vai me estimular a falar. Então, quando eu tô lá falando alguma coisa, sei lá, eu contei alguma coisa, queixei de alguma coisa, ela vem sempre com a pergunta, mas por quê? O que tá te motivando a isso? Mas você já pensou sobre isso? Porque o melancólico, quando ele chega a falar com o sanguíneo, geralmente ele já está pensando nisso há muito tempo. Na verdade, falar com qualquer pessoa, né? Estou dando um exemplo do Aham. sanguíneo. Mas quando o melancólico ele chega a verbalizar, ele já está pensando sobre aquele assunto que ele quer resolver, digamos que seja um problema, há muito tempo. Né? Há muito tempo ele está ali pensando sobre aquilo. Então, ele não está querendo uma solução mágica. Porque se ele, pensando muito tempo, não deu solução mágica, imagina você que só ouviu 5 minutos e está querendo dar solução mágica. Não é bem assim, não é? Não. Então, às vezes, ele quer só a participação do outro, assim, do tipo, instigar ele a pensar, ou então fazer perguntas, saber que ele está ali ouvindo. Fazer essa Uhum. interação só. Para que ele verbalize, às vezes, aquilo que ele está dentro dele.
Não é verdade? Com certeza. Um pai sanguíneo com um filho melancólico. Meu filho não fala, eu tô preocupado, meu filho não expressa. Uhum. Dá um tempo pro seu filho. Às vezes esse pai ele envolve, ele sufoca esse filho melancólico também, Exatamente. né? Então sai de Uhum. cena um pouco, dá um tempo, só mostra para ele, só transmite confiança. Eu tô aqui quando quiser falar, Uhum. Abraça e beija e fica lá quietinho com abraça, ele. quietinho e deixa. E faz toda a diferença, né? Do que querer, fala, fala, você tá sufocando e ele não vai Uhum. falar. Uhum. Isso é verdade. Ó, o Musicato tá lembrando a gente que temos surpresinha no final da live, para quem Aí, entrou agora, né? Vocês não estavam no começo, mas fiquem aí até o final, porque tem surpresa no final, beleza? Fica aí, aguarda a gente que a gente vai tocando o barco aqui e as coisas vão acontecer. se deixar, nós vamos falar. Mas é porque hoje tem muita coisa para falar, né? Bastante coisa para Tem, falar. com Talvez a gente certeza. precise de pelo menos um pedacinho de uma segunda live para a gente terminar de falar as coisas que a gente tem que falar. Porque são 4 temperamentos, mas é a relação com todos eles, né? É a relação com Com todos todos. eles. Uhum, com certeza. E se a gente voltar, né, pro melancólico com colérico, né? Ah, Uhum, isso dá certo? Todas as relações dão certo, né? Só basta a gente saber se comportar diante daquilo ali. O colérico, com quando certeza. está se relacionando com o melancólico, ele não pode ser muito incisivo e cortante, assim, querer dar muita ordem, querer organizar as coisas assim, não, faz isso, faz aquilo. Mas, em alguns momentos é preciso. Porque se deixar o melancólico vai ficar pensando ali 10 mil anos até ele agir, até ele sair do lugar. Não é verdade? Com certeza. Às vezes o melancólico é muito parado, não é que ele é parado, é porque ele está pensando. Só que às vezes ele está pensando demais, e aí ele vai criando cada vez mais empecilhos, às vezes uma visão um pouco mais pessimista, rapaz, não sei se isso vai dar certo, se não vai. Ele precisa de um colérico que venha e fala assim, não, vamos, a gente vai, e depois se não der certo, a gente vê o que vai acontecer lá na frente. Não Uhum. é verdade? Faz toda a diferença. Sim. E essa autoridade, sabendo conduzir, leva, né? Uhum, Leva tanto um melancólico, um fleumático, coloca eles no eixo e leva eles adiante. uhum, com certeza. Então, assim, é importante, né, saber dosar essa relação aí. Uhum. Faz toda a diferença. E traz um aconchego, né? Uma leveza pro relacionamento. Uhum, Deixa de ser pesado, de ter muito atrito. Quando uhum, eu não conheço, eu quero que o outro muda, não vai mudar, não né? vai. Então, faz toda Pode falar. é a sensibilidade, né? E aí eu começo a respeitar o meu temperamento e respeito o outro também. Exatamente. Quando a gente pensa assim no colérico com o melancólico, né? A gente for pensar terra e fogo, né? Às vezes o fogo do melancólico tá demais. Tá assim, Uhum. uma labareda, né? Se a gente jogar terra em cima do fogo, vai apagar aquele fogo. Vai. Né? Às vezes não apaga tudo, mas às vezes diminui, né? Para poder centrar aí no lugar. Opa, peraí, não precisa de expandir desse tanto aqui, não. Eu não Uhum. preciso de queimar tudo, senão vai queimar, né? Tudo isso aqui. Então eu Sim, vou pôr fogo, né? E tudo acaba, né? sim. Peraí, deixa eu me conter, é verdade. Tô precisando de diminuir um pouco. Então, o melancólico também ajuda a dosar isso, né? A dosar essa expansão do colérico. Com Né? Se o certeza. Faz colérico estiver tudo. atento, ele vai conseguir prestar atenção nisso. Né? Uhum. Às vezes o colérico é muito impulsivo em querer dar. E ele é bom em soluções, né? Ele é bom também em se organizar, né? Mas se o melancólico ele chega mais próximo desse colérico, ele vai ajudar ele a estruturar essa solução que ele está arrumando, né? Essa solução que ele quer para esse problema. Então, ele vai dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de organização para ele. Uhum. Não é verdade? Sim. E os temperamentos frios, né? Ele puxa o colérico, o sanguíneo também, né? Da mesma forma Uhum, que um tem a, a delicadeza de empurrar, o outro tem de puxar. uhum, E o segredo, né? É o que a gente mais fala na, na, na saúde mental. O segredo é o equilíbrio. uhum. Com certeza. Não tem como, né? É um e o outro, o relacionamento, o segredo está no equilíbrio. Dois sanguíneos, pode dar certo? Pode dar, mas pode dar errado porque se não tiver equilíbrio. É, exatamente. Exatamente. As Então, pessoas, a relação de duas pessoas sempre dá muito certo, né? Sempre dá muito certo. Porque são pessoas, né? Então, se você quiser, sempre vai dar certo com qualquer pessoa, né? sim, Independente de quem ela seja. E com a gente não certeza. falou do melancólico com o fleumático, né?
Melancólico com fleumático são dois temperamentos frios, né? De Frios. contração, né? São dois temperamentos que demoram um pouco a reagir, né? Às situações. E aí o melancólico ele guarda e o fleumático não, esquece, né? O fleumático Esquece. não lembra, né? Então, se a gente aprender a dosar, os dois, como eles são profundos, um vai entender o outro, que cada um tem que ter o espaço seu de silêncio. Seu espaço de se relacionar com outra pessoa. Ele tem um espaço para devolver aquilo ali. Demora um pouco. Se a gente for usar, né, do melancólico nessa relação, usar ele pensando que ele é bom para memórias afetivas. Coisas que os melancólicos, coisas que os fleumáticos não são. Né? Não. Só que um tem que saber respeitar o outro. Não adianta o melancólico querer cobrar do fleumático que ele lembre de todas as datas, que ele lembre do que aconteceu ontem, de que ele lembre o que fulano falou na hora que falou que brigou, ou então como que... Não adianta, porque isso não é dele, né? Isso não é próprio desse temperamento, mas é próprio desse temperamento ouvir. É próprio desse temperamento receber, né? Então, se você guardou a informação, você tem ali sua memória, e você quer que o fleumático lembre, fale para ele, e ele vai acolher aquilo. Ele vai acolher, porque ele é próprio da água envolver, né? Imagina, água e terra, né? Se a gente tem uma argila que está ficando seca, se tem um pouco de água ali, ela vai ficando mais mole, né? Vai ficando mais fácil de ser moldada, né? Vai ficando mais fácil aquela argila virar um barro, né? Se tiver um bom oleiro, então aquilo ali vai sendo moldado, vira um jarro bonito, um jarro que pode ser enfeitado. Né? Pode servir de enfeite, né, para sua casa. Agora, se você, aquela argila, você não deixa que a água penetre ali, pronto, ficou seco, vai rachar, vai quebrar, não vai funcionar, não vai servir para quase nada. E tal segredo, né? Em qualquer relacionamento. Quando eu descubro, a gente voltando na questão de marido e mulher, né? Ah, meu esposo nunca lembra a data do casamento, não lembra o meu aniversário. Qual que é o temperamento dele? Se for fleumático, avisa, fala. Ele não vai achar ruim. Ele vai achar... Avisa, né? Avisa, conta para ele qual é a data que você quer que ele seja lembrada. Conversa, né? Conversa. E vai Tem dando certo. Tem uma pergunta que fizeram aqui agora, a Bianca, e é uma coisa que eu até queria ter falado isso nos stories. Ela fala assim, a memória afetiva me deixa na dúvida se eu sou fleumática ou melancólica, né? Vamos voltar um pouquinho nisso. A gente sempre tem que pensar, não nas características em si, né? Pensa nas perguntinhas, sempre pensa nas perguntinhas. Porque se a gente for pensar, ah, mas eu não sou pessimista, então eu não sou melancólica. Ah, mas eu não sou alegre, ah, então eu não sou sanguínea. Não, peraí, calma. Pensa no elemento, assim, pensa no elemento o que é a terra, né? O que a terra representa. O que a água representa, né? Como é que é esse envolvimento? Por exemplo, o melancólico, ele pode ser envolvente também. Ele pode ser envolvente, por exemplo, uma areia fininha, né? Areia de duna, eu até postei esses dias no Stories. Essa areia fininha de duna, ela pode ser penetrante também. Se você enfia o pé ali, naquela areia, ela vai penetrar, ela vai envolver, né? O melancólico também pode ser envolvente. Se for uma terra, um barro, assim, uma terra um pouco mais úmida, você vai pôr a mão ali e ela não penetra às vezes tanto, né? Vai ficar marca, mas ela não penetra tanto. A areia que é mais fininha, não, você põe a mão, ela te envolve, quando você tira, nem ficou uma marca tão importante, tão evidente assim. Entendeu? Então, às vezes, não é uma memória, essa memória afetiva, depende, pode ser que não seja uma memória afetiva tão importante como se fosse uma memória afetiva num barro, né? Então, eu achei interessante a gente falar de novo, né? Voltar sobre essa característica única, pra gente não ficar pensando só assim, vou olhar todas as características desse temperamento. Ah, encaixa em tudo? Não, então sou eu. Não, pensa sempre nas perguntinhas, né? Na reação e no que guarda. E aí a gente fica mais fácil a gente pensar no que é realmente o nosso temperamento. E eu acho importante também te deixar, Patrícia, que o que a gente está falando aqui é tão pouco diante de toda a filosofia, diante de tudo que tem por trás do temperamento, né? A gente nem tocou no assunto e nem dá para tocar dos aportes, né? Porque as pessoas querem que seja aquele, quando a gente fala mas eles querem que seja aquilo ali, né? Vou pegar as características do fleumático e vou assinalar todas. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente pode fazer isso em outra oportunidade, né? Deixar em outros lugares essas características, né? Estudar, realmente estudar e ir em busca de cada sinalzinho que faz toda a diferença. Sim, sim. E porque assim, a gente não pode esperar que todos os fleumáticos sejam iguais. Todos os melancólicos são iguais, né? Então, sempre volta naquela primeira perguntinha e sempre volta assim, quando eu era pequena, como é que eu era? Né? Não agora. Muitas coisas têm sua agora, é claro, mas é que tem uma personalidade em cima disso.
Então, pensa quando você era pequeno, fica mais fácil, né? Fica mais Tem a fácil. criação, tem cultura. Sim. Tem o quanto você foi alimentado, né, numa vida intelectual, leituras, o quanto você se deixou penetrar por essas coisas, porque isso é que vai fazendo com que a gente mude ao longo do tempo, né? Sim. Então, tudo isso também pode mudar. Uhum. Com Acho que a certeza. gente já falou do melancólico, então, com todo mundo, né? Com o colérico, falamos com o Com sanguíneo, falamos com o fleumático, fleumático falamos do já. colérico, falamos dos sanguíneos, né? Ah, os sanguíneos são pessoas. Não, é bom, né? Para mim, que sou melancólica, é bom demais estar próximo de um sanguíneo. Porque, e isso era uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Tinha uma certa alegria, vamos usar um termo pejorativo, uma alegria boba, né? Mas que essa alegria boba, ela faz parte da vida, né? Ela faz parte das Aham. relações. Imagina se num relacionamento amoroso, independente de qual seja o temperamento em que, por exemplo, o melancólico, voltando a ele de novo, né? Eu só falo dele. Voltando de novo, uma relação com o melancólico. O melancólico ele dá uma certa estrutura, né? Ele dá uma certa ordem para essa relação. Digamos que ele planeja a casa, né? Ele tem ali uma certa estrutura, uma organização, mas uma relação não é só isso. Né? Pensando em marido e mulher agora. Se a gente pensar em marido e mulher, a relação entre eles não é só casa, e não é só ordem, não é só organização. Precisa daquele borogodó, precisa de uma relação gostosa, daquela alegria boba, de rir, né? De estar assim, bem tranquilo e bem leve. Então, precisa desse envolvimento, né? Que se a gente for pensar, parece muito com o sanguíneo, mas não necessariamente. A paixão, né? Próprio da paixão, ter esse movimento de uma certa alegria, de achar que tá tudo bom, né? De achar que isso Uhum. aqui é a melhor coisa do mundo. Parece que quando estão juntos esquece o resto tudo. Então, o relacionamento ele não precisa ser feito só de estruturas, mas também dessa leveza, né? Dessa alegria boba, né? Digamos Sim. assim. Então, a gente também tem que prestar atenção que na relação tudo é importante. Tudo. Tudo Todo. tem, tudo tem encaixe. Tudo é um elemento que pode ser ou estruturado para que fique melhor, né? Uhum. Então, é bem legal. Acho que a Já gente falta não falar tô... dos fleumáticos. Não, falou de todos. Falamos? Falando. Ó, Estamos então chegando. estamos chegando nos finalmente. Não sei se tem algumas perguntinhas interessantes aqui. A gente vai deixar a live gravada, galera. Pode ficar Vamos. tranquilo, vamos deixar a live gravada, vocês vão conseguir ver. Ah, esse livro, Por que Agimos e Como Agimos, é um livro muito bom. Eu já tentei achar ele, não consegui, mas eu já ouvi falar bastante dele, assim, me disseram que é muito bom mesmo, para saber. Mas eu tentei achar. Não sei se já leu ele, Ju? Não, só já ouvi Não? falar dele também. Não conheço. Esse não. Um livro muito fácil e prático, né? O pessoal perguntou aí sobre livros. É o livro do Ítalo, né? Os Quatro Sim, Temperamentos. na educação É um dos livro filhos. exatamente, bem prático. E não é só sobre a educação dos filhos, né? Ele vai falar sobre filhos, mas dá para Uhum. poder estender isso aí numa infinidade, né? Dá Sim, para para estender todos os isso de um. relacionamentos. Para todos. Exatamente. Eu acho que chegamos aí. Agora tem a hora da surpresa. Como que vai ser essa surpresa, Patrícia? Conta aí. Vocês querem saber da surpresa, gente? Às vezes vocês não querem saber, ficou aí até o final, mas para vocês tanto faz, né? Olha, Josiane tá querendo que fale mais do colérico. Gente, a gente só fala de colérico nessa live de Só fala de melancólico. crônicos. Porque eu sou melancólica, eu adoro falar sobre o meu tempo. Eu até, engraçado que pros stories, assim, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar menos, né? Porque é muito bom falar do que a gente conhece muito. Muito. A gente falou bastante dos coléricos aqui, os coléricos. Não, olha, os coléricos, eles sempre assim. Eu vou falar mais uma coisinha dos coléricos que eu acho que é importante. Os coléricos, eles gostam muito de desafio, né? A gente falou bastante sobre isso. E se os coléricos, eles chegam num determinado patamar da vida, eu acho que você deve ter alguns pacientes assim, Ju, Uhum. que assim, conseguiu conquistar várias coisas, né? Vários desafios, conseguiu ter uma casa, tem um bom trabalho, conseguiu casar, tem os filhos que pensou que gostaria, né? E aí, então tá ali, né? Tá movimentando, ele conseguiu, chegou no teto, chegou no topo, eu consegui fazer tudo. Se ele não tiver alguém que vá conseguindo motivá-lo para outros caminhos, ele vai dar uma piradinha. Por quê? Porque ele vai querer desafios e ele não vai conseguir encontrar. Ele não vai conseguir encontrar. Uhum. Geralmente são os que chegam no consultório com vazio existencial, Uhum, uhum, né? exatamente. Com a queixa do sentido da vida. Porque o sentido para ele era fazer, 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 construir, conquistar. E aí Uhum, chega no teto, chega no topo, ele olha para os lados e não, cadê? Né? é. E não tem.
não sente mais. E geralmente eles chegam com o questionamento do sentido da vida, o vazio existencial. É muito. Não são necessariamente os coléricos, né? Todos eles podem chegar nisso Todos, aí, né? todos. Eu acho que isso é Uhum. uma coisa muito recorrente, tá? Nos temperamentos, né? Uma coisa bem recorrente nos temperamentos, nas pessoas, né? Uhum. Chegar assim a um certo, nossa, eu cumpri tudo, meus objetivos e e eu não sei mais, eu não sei para onde caminhar, né? Uhum. Porque aí eles parece que eles perderam. O sentido era chegar nisso aqui e que mais? Aonde mais eu vou, né? E aí parece que não encontra essa felicidade. E aí, quando a gente tem um colérico que está nesse patamar, né, de fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo, a gente precisa de ordená-lo, né, para um outro lugar. Por quê? Porque senão esse colérico vai começar a destruir as coisas, né? Ele vai construir, tipo, o que ele construiu, ele vai dar um jeito de destruir para ele ressurgir das cinzas, né? Como a Com fênix, né? certeza. A fênix Sim. que pega fogo e vira cinzas e depois ela ressurge, né? Ele vai Uhum. construir tudo de novo, mas não precisa, né? Se ele tiver, às vezes, um melancólico que dá um pouco de estrutura e fala, opa, peraí, puxa ele um pouco. Ou então um melancólico que envolve ele, né? Que dá uma Uhum. apagada nesse fogo com a água, né? Ou um sanguíneo que dá uma certa leveza, né? Então, assim, busca uma certa, assim, opa, a gente não precisa de ser só coisas, né? Não precisa fazer só coisas. A gente Sim. pode ser também relações, a gente pode também ser uma certa alegria, né? Então, isso é importante também da gente prestar atenção.